Neste podcast, iremos tratar do livro La idolatría de los indios y la extirpación de los españoles, religiones nativas e régimen colonial em Hispanoamérica. Os integrantes do grupo são Renan Galvão, Leandro Félix, Thiago Vicente, Gabriel Biazon e Arthur Leal. Daremos início com a parte 1 do livro, chamada La idolatría de los indios americanos, El enemigo invencible. A aversão completa dos europeus em relação às manifestações religiosas dos povos da América é decorrente das contribuições de Agostinho de Hipona, que, entre os anos 380 e 420, inseriu um conjunto de dezenas e dezenas de manifestações numa inata relação com demônios. E também São Tomás de Aquino, que subdividiu, no século XIII, as motivações dessas manifestações impuras entre perniciosas e supérfluas, sendo a primeira intencional e a outra por ignorância. Em linhas gerais, ocorre uma jornada apologética da fé cristã contra tudo aquilo denominado como superstição, adivinhação, amuletos, astrologia e rituais variados. A magia e a superstição, então, são colocados sob a influência dos demônios e com forte apelo aos sentidos, ficando a razão à disposição dos homens para chegar às coisas divinas, que não estão submetidas ao erro, sendo tidas como perfeitas. É por essa ótica que os europeus olharam o mundo descoberto, um lugar escuro tomado pela selvageria e pelas superstições, um lugar em que a perdição era iminente, tornando a salvação um anseio necessário. Coroa e Igreja identificaram o catolicismo como sinônimo de civilização, por isso era indispensável que os índios abandonassem suas crenças e práticas religiosas. Às luzes do século XXI, essa interação seria inaceitável, contando com um ato etnocida, além de um atentado à pluralidade cultural. Um fato interessante é que, mesmo com a historiografia do período ainda estar por apresentar uma inclinação ao aspecto de grandes narrativas históricas, há relatos e documentos que revelam uma resistência intransponível de índios de algumas regiões da América, uma ignorância que permaneceu nos espíritos dos índios. Esse fato, junto à tendência recente do amparo sociológico e antropológico para estudar o período, estão por elucidar alguns conceitos e pensamentos que vão enriquecer ainda mais esse nicho da historiografia. Iniciando o segundo capítulo, a historiadora Ana Raquel destaca o imaginário espanhol sobre o Novo Mundo. Tal imaginário foi criado por escritores do século XVI e isso fez com que os espanhóis retratassem os índios como associados ao demônio. O vice-reino do Peru foi o principal foco da Cédula Real de 1571 imposta por Felipe II. Isso permitiu que a Inquisição processasse os espanhóis e cristãos que já estavam na América. As perseguições passaram a ser relatadas, principalmente devido a camadas populares serem atacadas pela elite. A Inquisição freou as heresias que vinham para o Novo Mundo, já que ela era principalmente focada nos espanhóis que vieram para cá. Com os concílios limenses, a perseguição passou a se tornar mais objetiva, pois, durante a Inquisição, os índios passaram a ser catequizados e educados a fim de evitar a idolatria de nativos. Outra dificuldade encontrada para a catequização se devia devido à religião dos incas, pois para eles a derrota na guerra significava que os deuses cristãos haviam sido melhores e ajudaram mais durante a guerra, o que dificultava a absorção da cultura cristã para os nativos. Mesmo com várias tentativas de cristianizar totalmente o povo andino, isso foi incapaz, pois até hoje a autora diz que ainda existem muitas manifestações culturais e religiosas das relações nativas, o que indica que a igreja não conseguiu totalmente acabar com isso. Na terceira parte, o autor Alexandre Câmara Varela relata a história de Hernán Ruiz de Alarcón, um clérigo nascido em 1547, que por volta de 1613 começou a investigar as idolatrias dos povos nativos. Ele recebeu a nomeação de juiz eclesiástico em 1617 e no ano seguinte começou a coletar informações sobre os encantamentos escritos na língua Nahuatl e muitos relatos e confissões que comporiam seu tratado finalizado em 1629 sobre superstições, costumes pagãos que elaborou com a experiência adquirida de várias investigações e sentenças contra índios considerados idólatras e feiticeiros. O clérigo situa determinados espaços e objetos de adoração dos povos mexicanos, estabelecendo paralelos com as idolatrias peruanas. São chamadas de huacas, tanto os elementos adorados quanto os lugares de adoração. Sua lista de huacas na Nova Espanha constata rios, nascentes, montes de pedras em estradas, pequenos ídolos, vasos e sementes usadas para bebidas.
Agora, adentrando na quarta parte do livro, a gente vai falar sobre um cara chamado Diego Jaimes Ricardo Villavicencio. A data de nascimento dele não é conhecida, mas sabe-se que ele nasceu entre 1635 e 1640, na cidade de Quecholac, no estado de Puebla, no México. Ele estudou no colégio de San Pedro e San Juan em Artes e Teologia, e foi nesse mesmo colégio que ele conseguiu a licenciatura de pregador e confessor. Antes de adentrar mais na vida de Diego Jaimes, é preciso falar um pouco sobre a definição de idolatria. A definição de idolatria para o Diego Jaimes era negar a adoração e o culto que se deve dar a Deus e, ao invés disso, dá-los ao diabo. Servir o diabo como sendo seu Deus. Essa definição do Diego Jaimes sobre idolatria também é de acordo com o pensamento hispânico-cristão da época. Em 1674, ele foi nomeado juiz eclesiástico de idolatrias em São Francisco de la Sierra, no estado de Oaxaca. E depois, em 1688, ele foi designado juiz eclesiástico de idolatrias e juiz comissário em causas de fé contra idolatrias e superstições do demônio. Isso ocorreu na cidade de Tlacotepec, no bispado de Puebla, que foi o mesmo lugar onde ele construiu uma prisão para os idólatras. Alguns anos depois, em 1692, ele escreveu uma obra chamada Luz e Método de Confessar Idólatras e Desterro de Idolatrias. Nessa obra, ele buscou tratar das práticas religiosas dos índios, que por ele eram considerados idólatras e supersticiosos. O problema da idolatria era algo muito sério na época, e os religiosos buscavam lidar com isso de algumas maneiras. Uma dessas é escrevendo tratados e manuais. Esses tratados e manuais possuíam observações a respeito das idolatrias e das superstições dos índios, procurando torná-las conhecidas para os outros religiosos. Isso era muito importante, principalmente para os sacerdotes, porque eles trabalhavam com os índios, e o fato deles terem conhecimento sobre essas práticas diminuía a chance deles serem enganados, além de também ajudar com que eles conhecessem a antiga religião e crença dos índios. Na parte 5, de título Índios idólatras ou cristianos supersticiosos, uma análise acerca da religiosidade em Yautepec, siglo XVIII, de Ana Karen Luna Fierros. A autora buscou estudar a mistura de culturas e as tradições da Nova Espanha, mais precisamente em Yautepec. Ela focou no fato da existência de 2 tribunais julgadores da fé, um para os índios e outro para os que eram espanhóis e descendentes. Nisso, em Yautepec, surge um índio curandeiro chamado Antônio Pérez, que atrai todas as culturas locais em volta de um culto a uma virgem. Detalhe, ele se chegou a se denominar Deus. A repressão desse culto foi feita pelo sacerdote indígena Domingos José de la Mota, cujo gostaria de almejar conseguir cargos maiores através desses feitos. A repressão feita por ele foi feita sem ligar para a condição jurídica, mesmo com o sacerdote já tendo experiência como juiz. Já era difícil separar as pessoas pela etnia, ou seja, pela miscigenação. Logo, a condenação era algo muito difícil. Nesse meio tempo, houve uma mudança de pensamento na igreja. Os acontecimentos não eram obra do diabo, e sim com a inadequada atenção espanhola, o álcool entre os indígenas e a falha da justiça. Devido a essa mudança de postura, o sacerdote não alcançou seus objetivos dentro da igreja, e o caso depois foi analisado como sendo uma superstição e uma reinterpretação e apropriação do catolicismo. A parte 6 começa com o título La política ilustrada del gobernador espanhol Don Francisco de Lissa respecto de la hechicería entre los indios de Tlaxcala em 1776 a 1801. O texto é de Olivia Luzan Cervantes. Ela trata da resistência do governo do Dom Lissa frente à intendência de Puebla e a execução de uma campanha de regulamentação das crenças dos nativos sobre feitiçaria. Dom Francisco mudou a forma de julgar, uma vez que ele argumentou que a origem das feitiçarias estava na superstição do povo, assim como a falta de doutrina cristã. Os bispos tinham que descobrir o pacto da feitiçaria e a maldição com o demônio, enquanto as autoridades averiguavam de forma criminal o dano causado. Com isso, podemos ver o misto dos tribunais, porém com uma supremacia da igreja. Podemos citar que os vicários e os juízes eclesiásticos, nominados pelo bispo, eram os maiores delatores até a sua proibição. O governo de Lissa ficou marcado pela centralização jurisdicional, assim como o descontentamento com a intervenção de Puebla. A mudança de pensamento que foi orquestrada pelo Dom Lissa teve como principal característica que a má fama já não seria considerada suficiente para condenar uma pessoa e que os médicos deveriam informar se o dano era natural ou não, ou se era causa de feitiçaria. Vale ressaltar também o uso de curandeiras devido ao conhecimento que elas tinham sobre as doenças próprias das mulheres.
Vale destacar também que todos os 13 casos durante o governo Lissa foram considerados de origem natural, ou seja, doenças. As maiores causas dessas doenças eram devido aos remédios bárbaros, à superstição e à ignorância que tinham os índios de Tlaxcala. Foi o que fez mudar o pensamento de julgamento dos índios por feitiçaria, e que deveriam haver castigos para os caluniadores de feitiçaria.